Está no ar mais uma edição do Linha Direta, programa que é uma parceria entre os canais comunitários do Rio, Brasília, Curitiba e daqui a pouco do Recife também. Estamos no canal 6 no Rio, no canal 12 em Brasília e no canal 5 em Curitiba, sempre na net. Tenho a satisfação de receber aqui hoje no programa, para o nosso bate-papo aqui, um dos coordenadores aqui do Linha Direta, o Beto Almeida, que está aí no alto, camisa azul. TV Cidade Livre, 23 anos no ar. Aqui, Moisés Correia, TV Comunitária do Rio, 24 anos no dia 30 de outubro. Ao centro temos o Pedro Pinho, articulista do Monitor Mercantil e nosso parceiro aqui semanalmente. E logo aqui, porque os de baixo são os verdadeiros que estão em cima, o César Fonseca, que é o editor do site Independência Sul-Americana, além de conselheiro da TV Comunitária de Brasília. Então, o tema de hoje é Renda Cidadã. Como é que é, Beto? Eles mudam o nome, eles dizem que não vai ter. É mentira, Terta? Vai ter o Renda Cidadã ou não? E o teto de gasto não vai impedir o Renda Cidadã? Conta aí as novidades e vamos introduzir o debate aí, mais uma vez, sobre essa questão econômica e esse vai e vem dessa definição de uma renda realmente necessária para o conjunto daqueles que não têm renda e não têm trabalho, e com a pandemia isso piorou muito mais, e com a política do Guedes, que só dá prioridade aos bancos, o emprego vai estar cada vez mais dificultado. Boa tarde, Beto, com a palavra. Muito obrigado, Moisés. Boa tarde. Boa tarde aos telespectadores da TV Comunitária do Rio de Janeiro, da TV Comunitária de Brasília. Boa tarde, Pinho. Boa tarde, César. Nós temos que começar, eu acho, nessa discussão sobre renda cidadã, contextualizando de onde vêm essas coisas. Como dizia o Brizola, né? Isso vem de longe. O Banco Mundial, e muito recentemente a presidente do próprio Banco Mundial, a Kristalina Georgieva, ela disse assim: a renda básica é a proposta fundamental do Banco Mundial, ou do FMI. Agora estou em dúvida se ela é do FMI ou do Banco Mundial. Mas essas questões vêm do Banco Mundial. Tal como vêm, por exemplo, os planos de ajustes macroeconômicos, os planos de privatização e financeirização da educação, como os que foram colocados em marcha no Brasil, levando a educação a ter hoje 75% das matrículas na universidade privada, e propostas das mais variadas tonalidades. Inclusive, por exemplo, a surpreendente ideia de que o Brasil tinha que implantar o modelo de urna eletrônica. Então, parece que vem uma pressão irrefutável, irresistível da globalização, que é a tendência inevitável da humanidade, que é um mantra que ninguém pode falar nada contra. Quem falar alguma coisa contra é um retrógrado, é um dinossauro, é um... E o Brizola levantou muitas questões sobre isso, enfatizou a educação pública, enfatizou o pulo do gato que estava por detrás da urna eletrônica. Tanto é que o Brizola perdeu uma eleição para um desconhecido Crivella. O Brizola perdeu uma eleição para o Crivella. O Brizola já alertava que uma urna eletrônica sem auditagem dos votos, você sabe em quem votou, mas não sabe em quem o seu voto, para quem o seu voto foi computado. Não tem como provar. Não tem como provar.
Não há auditagem de voto. E é impossível fazer recontagem do voto, porque o voto é imaterial. Se houvesse o voto impresso, também intocável, né? Ele cai dentro de uma urna inviolável, mas o próprio eleitor é o fiscal de si próprio. Ele confirma que o voto digital é o mesmo que foi grafado no papel impresso, ele clica, confirma, dá uma picada no papel, ele cai numa urna indevassável. Não tem essa história de levar para casa o voto, para vender o voto, para receber o dinheiro do voto. Isso é a propaganda, né? A contra-propaganda fake news que foi lançada. E no caso do renda básica, o que nós estamos vendo? Em várias partes do mundo, a renda básica é uma realidade. Não é só no Brasil. Tanto é assim que na semana passada, depois que o próprio capitão, quem diria, né? O capitão envereda pela seara temática do Banco Mundial e vai fazer renda básica de cidadania, com auxílio emergencial. E agora ele vai querer transformar esse auxílio emergencial em renda cidadã, mas não é só uma mudança de nomes, não é. É uma jogada em perspectiva visando 2022, que levou o PT, na semana passada, a apresentar um projeto de lei intitulado Mais Bolsa Família, cujo valor seria R$600. Ora bolas. O PT propõe um projeto de lei de um Bolsa Família novo, com valor de R$600, mas o PT mesmo tinha implantado o Bolsa Família lá atrás, como outros países implantaram, e poderia ter valorizado enormemente. Vários artigos eu li, foram escritos, eu fiz contas, fiz análises, fiz programas, mostrando a abissal diferença entre os privilégios dos banqueiros e o que se pagava para alguns milhões de famílias que recebiam Bolsa Família. Então, quer dizer, quando o PT apresenta essa proposta, ele está dizendo que é possível. Só que dificilmente ele vai conseguir que o Bolsa Família seja reajustado, porque aí, nesse caso, não haverá a somatória de votos que aprovou o auxílio emergencial. Eles se dividem. Naquele caso, houve a somatória de votos da esquerda e da direita, porque o Bolsonaro percebeu que ele poderia tirar proveito do auxílio emergencial. Já agora eles vão fazer uma apresentação de uma nova ideia, a renda cidadã, sem furar o teto de gasto. O que significa isso? Eles vão tirar de coisas laterais, mantendo todos os privilégios dos banqueiros. Quer dizer, então, essa é a ideia básica do FMI, Banco Mundial, ou seja, você pode fazer tudo, inclusive distribuir dinheiro, Bolsa Família, uma série de projetos e programas, e para um país que tem bolsões de miséria, você vê, o Brasil é dos países mais desiguais do mundo, e tem a segunda maior concentração de renda do mundo. Então, é claro que ninguém, em sã consciência, pode ser contra um programa dessa natureza, já que existem bolsões de milhões de pessoas. Dizia que 35 milhões de brasileiros estavam invisíveis para serem atendidos no auxílio emergencial da Caixa. Então, quer dizer, ninguém pode ser contra, já que você não cria o processo de dinamização, expansão do mercado de trabalho formal para atrair e dar emprego a toda essa gente. Por quê? Porque os investimentos não se realizam, os investimentos estão concentrados lá nas mãos dos banqueiros, do rentismo, e não furar o teto de gastos é não mexer nesses privilégios do rentismo. Eles conseguiram a mágica. Hoje o deputado Ricardo de Barros, que é o líder do governo na Câmara, que já foi, inclusive, da base de apoio do governo Lula, do governo Dilma, ele diz, encontramos uma fórmula, eu e o Paulo Guedes, a equipe econômica, para tirar dinheiro das operações
que não seria aquilo que foi o CPMF, porque aquilo dava transparência e permitia o controle da movimentação financeira. É tudo que eles não querem, que eles não deixam acontecer mais. Por isso foi derrubada a CPMF lá no governo Lula. Então, agora, eles estão criando um imposto sobre o comércio, digamos, eletrônico, comércio digital, que está em expansão, inclusive na própria onda da cidadania. Isso aí não vai afetar as grandes movimentações financeiras do rentismo, dos banqueiros e tudo mais. Então, eles estão encontrando a mágica para fazer aquilo que é pavimentar o caminho, onde o Bolsonaro, de um discurso que iria matar, achava que matar 30 mil era pouco, ele vai para entregar uma renda básica, né, conforme o FMI e Banco Mundial, que é uma maneira de evitar a sublevação dos mais pobres, de controlar através de uma distribuição que aplaca a ira dos mais pobres, né, e levar isso até o projeto eleitoral, visando a reeleição. E é muito perigoso se as forças progressistas não estiverem muito atentas, não está descartada a possibilidade de uma reeleição. Primeiro, que você tem a urna eletrônica sem auditável. Segundo, porque essa fake news, que vai ser controlada apenas com um acordo com as grandes empresas, não dá para acreditar. Não dá para acreditar. Você vai confiar na palavra de Facebook, Twitter, esses grandes monopólios? Não dá para acreditar. E terceiro, porque a máquina está aí, inclusive o almoço que o Bolsonaro fez com grandes empresários, onde eles estão organizando um esquema de rádio e apoio ao Bolsonaro, visando a sua reeleição. Por quê? Bolsonaro destrói a Era Vargas, o Ministério do Trabalho, a CLT, a Previdência Pública. É tudo que os grandes empresários querem, levar o Brasil e os trabalhadores para a lei da selva, anulando tudo aquilo que se conseguiu a partir da Revolução de 30, que neste sábado, 3 de outubro, completa os gloriosos 90 anos, quando se iniciou a era de industrialização, modernização com justiça social do Brasil. 3 de outubro de 1930. Agora, sábados, 90 anos. Estão querendo matar o Vargas outra vez. Muito bem. Muito bem, Beto. Pedro Pinho. E aí? A renda é cidadã? Olha, o seu áudio está fechado. Obrigado, Moisés. A renda é cidadã, mas esse governo não é cidadão. Nem essa renda é cidadã também. E aí? Boa tarde, Boa Beto. tarde. Boa tarde, Moisés. Boa tarde, meu caro amigo César. Boa tarde, telespectadores da TV Comunitária do Rio, Brasília e Curitiba. Se alguns anos atrás, alguns que eu digo seriam pelo menos 30 anos atrás, falasse em renda mínima, renda básica, renda cidadã, Bolsa Família, ou que o nome se dê a uma renda para garantir a existência das pessoas, eu diria que era um projeto de construção da cidadania. Mas isso foi também entendido pelo sistema financeiro, que tomou conta do mundo a partir de 1990, 91. E eles viram de outra maneira. Eles viram como uma maneira de economizar dinheiro com os pobres, com os despossuídos e cerceando direitos históricos conquistados ao Estado. Então, o Estado deixou de ser um Estado provedor, assistencial, protetor dos mais pobres, exatamente como Getúlio fazia o discurso dele. Para proteger, os ricos não precisam de proteção. Quem precisa de proteção são os pobres. E esse Estado, construído dessa forma,
ele protegia com geração de emprego, com assistência social, com a previdência social. Olha, vamos pegar um caso concreto agora, recente, do Brasil. Houve uma explosão de preços no supermercado. Todo mundo que vai ao supermercado sabe disso. Por que houve essa explosão de preços? O Bolsonaro, o Guedes, alguém disse mais para eles, que era a lei da oferta e da procura. Boa lei de oferta e procura dos R$ 600, que por isso precisavam baixar. Porque, na verdade, o que primeiro aparece, e nesse aspecto, o Monitor Mercantil escreveu na coluna Fatos e Comentários, de Marcos de Oliveira, no dia 22 de setembro, 6 dias atrás, o que ele chama Lei do Infarte e da Usura. Ali ele enuncia, por exemplo, acabou o estoque regulador. O estoque regulador hoje é para um dia. Destruiu-se todos os instrumentos públicos, como o Plano Nacional de Alimentação Escolar, o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, enfim, uma série de programas foram destruídos. Também houve a evidente concentração de renda na concentração da produção e da distribuição em menos mãos. Então, tudo isso gerou este oligopólio que hoje administra a alimentação no Brasil. Então, e isso significou também a saída do Estado dessas despesas que tinham conteúdo social. Então, hoje, a renda cidadã é, como muito bem disse o Beto, um projeto do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional. É um projeto em que eles calcularam que tirar o Estado dessas atividades e, principalmente, com guerra, porque a guerra também faz parte desse sistema de destruição de direitos, né? Os vírus desenvolvidos para matar gente. Há pouco você falou na questão da morte também. Sim, porque interessa para o sistema financeiro internacional a morte. Ele é malthusiano. Ele não pode conviver com uma população de 10% de pessoas capazes de sobreviver e 90% não, sem capacidade. Então, então, ele calculou e achou que uma renda, eu não vou chamar cidadã, porque isso é uma maldade com a cidadania, eu vou chamar de renda básica. Ele concluiu que a renda básica é muito melhor, muito mais econômica, permite muito melhor ganho para o sistema financeiro do que aquela gestão de ações públicas de cidadania. Isso é que é a verdade. Então, criou. É mais barato que ditadura. É mais barato. E ainda tem uma vantagem adicional: fica na mão do ditador de plantão, seja ele eleito ou não. Porque a eleição hoje, o Beto chamou a atenção disso, a eleição hoje é mera fraude. Porque ela é. Olha, quando o Supremo Tribunal, há poucos dias, disse que era inconstitucional, veja bem, o Supremo teve a audácia, aliás, a audácia não, teve o desplante de dizer que a impressão do voto era inconstitucional. É loucura isso, porque isso não está nem na Constituição dessa maneira. Pelo contrário, está que a Constituição permite instrumentos de controle. Então, se mostra que realmente é uma farsa. Essa eleição é a eleição de bico de pera de novo. Nós estamos voltando à Primeira República. E, dessa vez, pior que da Primeira República, porque na Primeira República o grande gerador de recursos era controlado pelo Brasil, que era o café. Eram os cafeicultores paulistas, eram os guinness, eram as pessoas que trabalhavam no Brasil com o café, que faziam a riqueza do Brasil. Hoje, quem faz a riqueza do Brasil?
são os exportadores, são multinacionais, são empresas financeiras que investem na agricultura, que investem na exportação, que estão aí exportando petróleo cru, em vez de eu colocar petróleo para gerar energia no Brasil. É isso. Então, vamos dizer o seguinte: a renda cidadã, hoje, não se trata de cidadania em hipótese alguma. Se trata-se de um mecanismo da banca para continuar mandando, continuar retirando recursos nacionais, né? Retirando recursos dos estados para favorecer o sistema financeiro. Eu vou dar só um número para concluir. O número do insuspeito Bergamini. Ele diz que, em 2010, a dívida líquida da União era de 61,46%. A gente depois pode discutir esses números como construídos. Mas vamos ver esses números do Bergamini, que é um liberal. 61,46% era a percentagem do PIB que representava a dívida líquida. Hoje, agosto de 2020, que é o último dado que tem, ela passou para 87,29%. Ou seja, ter esses títulos de governo, essas rentabilidades dos bancos centrais para a banca privada, que não são os 2,5%, os 2% da Selic, é mais de 8%, conforme o próprio Bergamini demonstrou. É isso. É para isso que está se tirando o emprego, a geração de renda para os mais pobres. Obrigado. Ok, Pedro. Eu quero perguntar ao César. César, tem um cientista social, o Jairo Nicolau, que acaba de lançar um livro, você deve estar sabendo, mas lançou agora essa semana. O Brasil deu uma guinada para a direita. Ele estuda números de eleição, ele estuda comportamentos do eleitorado e tal. Da universidade, já lançou vários livros sobre esse. E ele diz o seguinte: ele deu uma entrevista ao País, que saiu, que eu li hoje, dizendo que o Bolsonaro não é a renda básica nem a renda emergencial que está dando voto ou que deu uma melhoria das pesquisas para o Bolsonaro. Que o Bolsonaro é um líder de direita no Brasil e, diferentemente do Maluf, que era de uma cidade, ele é um líder de direita nacional. Se vai continuar e vai prosseguir na caminhada dele, ele não sabe. Mas que ele é um Lula de direita, certo? Ele fez uma comparação com o Lula. E ele disse, respondendo a uma pergunta, ele falou assim: é a política de um mundo que não é mais industrial, o mundo industrial, mas sim expresso pelos entregadores, e que a política tradicional talvez ainda não tenha conseguido modular o discurso da oposição. Ele dá um exemplo de Caxias, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, que o Bolsonaro teve 64% dos votos, quando era um antigo reduto petista. E ele diz que a maioria, que ele acha que o discurso da oposição está errado, porque está dizendo que o pessoal é de direita, os bolsonaristas são de direita e tal. E ele disse que tem um setor que é da extrema-direita, mas que a maioria dos que apoiam o Bolsonaro não é de direita nada, tanto é que votaram no Lula e tal. E ele diz assim: os jovens de hoje que chegam ao ensino médio são menos brancos do que os de 30 anos atrás, são mais religiosos, estão trabalhando em um mundo de serviço muito mais desorganizado do que aquele que a esquerda operava, que era o do trabalho das grandes corporações, dos bancos e da indústria metalúrgica. E disse que, para reverter isso, tem que ganhar as grandes metrópoles. Como você encaixa aí na questão político-eleitoral essa questão da renda básica? Espera aí, fala aí que estava fechado o seu microfone. Pode falar.
Olha, pessoal, boa tarde aí para todo mundo. O Banco Mundial, hoje, ele está dando uma determinação para o governo gastar para garantir uma renda básica para esse universo de micro e pequenas empresas que tem no Brasil, de 75%, que corresponde aí a 75% da mão de obra ocupada, né, dos micro e pequenas empresas. Esse pessoal está literalmente falido, todo mundo desempregado, todo mundo endividado, todo mundo mesmo, né, com a brocha sem escada. Então, o que é que acontece? A falência está à vista, esse pessoal não tem condições de repor estoque, porque não tem consumidor. Então, a tarefa agora, depois da desestatização, do desmonte geral do Estado, que fez isso que o Pedro Pinho está dizendo, que é o desmonte geral, ficou evidente que esse Estado ele tem que ter pelo menos uma função, a partir de agora, segundo o Banco Mundial, garantir uma parcela do consumo com a renda básica, porque nem o salário mínimo as empresas vão poder pagar mais. O 600 é a referência hoje do mercado para contratar gente, né? Não pode contratar pelo salário mínimo. Então, por quê? Porque as empresas estão falidas, sem capacidade de investimento, sem nada. O que sobra é isso que o Pinho disse, que é uma economia voltada para a exportação, né? Então, essa renda básica, essa ração necessária para dar conta da oferta e da demanda interna dominada pelos grandes oligopólios, né, é um custo, né, que os oligopólios têm que suportar, que é o Estado dando para o comércio e a indústria uma parcela de consumo bancado pelo Estado. É como se fosse um gasto estatal para fazer uma rodovia, um gasto estatal para botar um dinheiro no bolso do pessoal para comprar leite na padaria, comprar ali e tal, porque senão vai ser um desastre, né? Uma tragédia. Então, isso 600 serviu. Agora, né? Nesse contexto, você tem uma crescente insuficiência, né, crônica de demanda global na economia. O empresário pode ficar muito bem satisfeito com a redução de custos que eles vão ter, por exemplo, na contratação de pessoal. Isso aumenta a taxa de mais-valia dele, mas para o conjunto da economia, isso aí tem uma redução drástica da demanda global, consequentemente dos investimentos, porque quem vai investir numa economia onde a demanda global é puxada por um salário de 600? Então, é colônia. E a margem de lucratividade já saiu da realidade. Está jogando nas exportações e está nessa de abocanhar 45% das rendas, das rendas financeiras do Estado, que estão garantidas no teto de gasto. O teto de gasto é a financiarização prática da economia. Esse não pode mexer. Né? Por quê? Porque garante a rentabilidade desse capital sobreacumulado na esfera fictícia. Então, lá embaixo, tá certo, vamos dar aí 600 aí, porque senão, né, tem que dar a renda básica, tem que dar aí a ração diária, porque senão o bicho morre, né? Sem ração, o bicho morre. Então, mas nele já não é mais determinante para sustentar a lucratividade excessiva no capital financeiro. Então, eles estão dando uma ponta dos anéis e preservando os dedos com essa renda básica, né, que é um gasto estatal necessário para evitar
a convulsão social. Então, eu vejo hoje a renda básica como esse sustentáculo para evitar a convulsão social. Agora, né, o governo está fazendo um cenário, né? O Barros agora no Congresso, dando entrevista, não, vamos conversar bastante, porque precisamos de 308 votos em 2 votações de 2 turnos, tanto na Câmara também como no Senado. Sem a gente alcançar 340 votos, eu não coloco para votar, porque precisa de 308, precisa de uma margem. Então, essa vai ficar uma negociação, e isso aí me parece que vai esquentar o debate político, porque como é que você vai fazer uma negociação dessa, né, que é a reforma tributária, sem envolver os governadores? Então, eu acho que agora a renda básica, ela vai dialeticamente puxar o papo de pacto federativo. O governador fala, peraí, gente, nós não vamos entrar nesse suicídio neoliberal aí que vocês estão impondo, garantindo só 300 e querendo fazer um negócio para manutenção desse status econômico que a gente só leva ferro aqui nos estados e no município, porque a renda está centralizada no mercado financeiro, e o governo, hoje, quando ele precisa de dinheiro, ele tem que pedir o Banco Central, que é uma negociação do banco com os banqueiros para passar para o Tesouro para fazer o renda básica. Então, por quê? Porque a economia não está funcionando, não tem a renda interna sustentável para girar o capitalismo interno, então você tem aí essa estrutura colocada. Banco Mundial, como o Beto começou a falar aí, é o Banco Mundial que está por trás da administração, o Banco Mundial e o FMI, né? E essa coisa está realmente enrolada, porque os 308 votos lá no Congresso não vai ser mole, né? E o pessoal, com uma mobilização aí, que pode dar mobilização social, reforma tributária, você está mexendo no bolso da população, vai aumentar carga tributária de quem tem salário fixo, né, e salário variável, isso vai dar uma discussão inevitável, os governadores vão entrar nisso, nós estamos em processo eleitoral, né, de coisa, está em jogo a sucessão e a reeleição do Bolsonaro, ele está com medo de que se ele, né, der tudo para banqueiro, uma outra ala dentro da própria direita pode, né, cair para o centro e juntar com a esquerda para derrubar ele em 2022, com um discurso social-democrata, né, que é eleitoral também. Então, enfim, você tem a discussão que vai se aprofundar bastante. Mas a essência disso aí é o dinheiro pingadinho do FMI e do Banco Mundial, para você promover uma luta de classe cada vez mais violenta agora e sangrenta, né, por uma estrutura produtiva completamente sucateada, né, que não dá a lucratividade necessária para atender o capital sobreacumulado, que tem que ficar na ficção, faturando na especulação e impondo, naturalmente, um garrote no pescoço do trabalhador, porque a sustentabilidade do teto implica redução de gasto para a economia real. Então, estamos numa luta de classe intensa para ver no que vai dar nessa luta. Tomara que ela transborde, né, o Congresso Nacional e chega na rua, porque essa é a forma de obter alguma mudança. Porque se ficar lá, naquele joguinho, né, de bola pingando, Palácio Planalto para o Congresso, fazendo acordo para cá, acordo para lá, né, nós vamos ter aí realmente o aprofundamento de um garrote
sufocantes na vida da maioria da população. Alberto, essa manchete aí do Banco Mundial, como é que você interpreta? Não é uma confissão de que a política que eles defendiam e que eles defendem é indefensável e precisa de oferecer alguma coisa? Existe toda uma discussão já na economia mundial de vários segmentos, né, nos Estados Unidos, na Europa, etc., de que esse modelo de financiarização e de controle da banca só fez concentração e só aumentou a desigualdade. Piketty fez um livro, esse debate da nova política monetária nos Estados Unidos, a mudança de posição de vários caras aqui no Brasil, que inclusive fizeram o plano cruzado e tal, não é também uma expressão disso? É assim, é assim. Piketty fez um livro dizendo que o Marx tinha razão, dizendo que tudo aquilo que o Marx tinha escrito se comprovou, que há uma tendência do salário a rebaixar-se a zero, né? E eles vieram com a pandemia do neoliberalismo e da informalidade do Estado e do mercado de trabalho, e vem com a renda mínima, renda básica, ou ração mínima, ração básica, porque para combater essa pandemia da informalidade do trabalho, hoje no Brasil tem mais trabalhadores informais do que trabalhadores registrados. A única maneira de você combater isso é que eles mesmos retirem um pouco da concentração, da super concentração, e façam essa renda mínima, que é uma maneira de manter o ganho do fundamental, manter o time que está ganhando. Você joga um pouquinho de balinha de jujuba para a plateia. O que acontece com isso? Ninguém pode ser contra, porque se você não coloca 40 milhões de pessoas dentro do mercado de trabalho imediatamente, alguém vai dizer, mas você está contra que faça renda. Mas é preciso entender que isso aí é uma espécie de respiradouro. É o respiradouro da economia capitalista. Eles vão asfixiando, concentrando, aí tem que botar um respirador para não fechar tudo. Então eles mantêm. Qual é a disputa que tem agora? O PT está propondo o projeto de lei, chama-se Mais Bolsa Família. E é assinado, a primeira assinatura é do Lula, mas é um projeto de lei. Porque se o PT estava no governo, por que ele mesmo não aumentou o valor da Bolsa Família lá atrás? Não era necessário que viesse uma pessoa tão retrógrada, politicamente falando, como o Bolsonaro, e provasse que era possível fazer um auxílio emergencial de R$600, que alcança um número maior de pessoas do que o próprio Bolsa Família. Por isso, o PT viu a necessidade de reajustar a sua própria agenda. Bem, muito cuidado, porque, veja bem, quando a esquerda vai ficando tímida, ela fica tão tímida que ela pode ser ultrapassada por setores que não são de esquerda. Né? Essa proposta, teoricamente, não é de esquerda. A proposta mais à esquerda era o trabalho formal e o salário formal, o salário mínimo, que foi Getúlio Vargas quem criou. Criou o Ministério do Trabalho, o salário mínimo, a carteira de trabalho, os direitos todos. Isso, sim, é um projeto que combate a informalidade. Agora, você vai combater apenas um efeito da informalidade? Eu não vou ser contra, desde que essa não seja a bandeira que se esgote em si própria, desde que essa bandeira venha acompanhada do trabalho de recuperar aquilo que gera emprego, que é a economia estatal. Muita gente está falando assim, não, mas a economia agora não é a mesma, é outra coisa, o mercado de trabalho é outro e tal. Ora, se você põe aí 30 anos de desindustrialização no Brasil,
é claro que a economia vai ser de entregador, como alguém disse, esse intelectual que você citava aí, Moisés. Vai ser o entregador. Por quê? Porque você vai comprar uma caneta, ela vem de fora. Você vai comprar uma trema, ela vem da China. Você vai comprar uma chave de fenda mais elaboradazinha, ela vem não sei de onde. Né? O Brasil estava consumindo água de coco da Tailândia. Será que é preciso? É como o Pinho disse, a economia, pelo menos a economia da velha república, lá atrás, antes da Revolução de 30, ela era real, né? O café existe. O café não é fake. O café não é virtual. O café existe. A produção é real. Ela é exploradora. Mas o Getúlio veio e botou o Estado no café. E o café ficou com um paladar muito maior, porque o Estado estatizou e criou direito para os trabalhadores, os coletores de café. E sucumbiu, né? Ou seja, controlou os cafeicultores com a presença do Estado na economia. E com isso foi com uma mão controlando os cafeicultores e com a outra dando direito para os trabalhadores, salário mínimo, né? Licença maternidade, por aí foi. Até que o Getúlio foi criando as coisas mais estruturantes, as empresas estatais, Volta Redonda, Petrobras, Eletrobras, Paulo Afonso, né? O Estatuto da Economia Canavieira, que é uma coisa muito, da agricultura canavieira, é uma coisa muito importante. É a primeira vez que se reconhece o direito de sindicalização rural no Brasil. Foi Getúlio. E foi no Estado Novo. Olha aí o Estado Novo. Então eu vejo renda básica de cidadania, a renda cidadã, como o Banco Central. Quem é o Banco Central? Quem é o Banco Mundial? O Banco Mundial é o braço burocrático do grande capital acumulado que fica invisível. Eles não vão se mexer com burocracia. Né? Ali só tem funcionário, mensageiro, office boy do grande capital, no Banco Mundial. Então ele diz, olha, distribui um pouco disso aí, pô. Para que acumular tanto? Quer dizer, a acumulação é tão vertiginosa, tão assombrosa, tão monumental, que eles nem conseguiriam gastar. Bom, tem uma estatística dizendo que se eles usassem todos os recursos que têm acumulado para comprar bens existentes hoje na face da Terra, faltariam bens, porque há mais capital do que bens para serem comprados. Então, quer dizer, enlouqueceu, é a subversão da própria noção de economia, né? Total. Então, nesse sentido, o que você nota é, primeiro, a timidez da esquerda e a esperteza da direita. Né? Se a esquerda não ficar atenta, o capitão vai comer pelas bobas, vai comer o mingau pelas bobas. O que vocês têm aí para oferecer? Renda básica, eu também dou. O que mais? Só que, enquanto isso, ele dá a paulada fundamental, fim do Ministério do Trabalho. Se é para distrair o povo, eu também sei fazer. Fim do Ministério do Trabalho, fim da aposentadoria, fim da Previdência, fim da CLT. Tudo aquilo que o Getúlio construiu lá, eles vão demolindo. Mas podem dar a renda básica de cidadania, porque daí não faz cócegas na acumulação do capital. Não incomoda ninguém, né? Pelo contrário, cria um mar de tranquilidade em favor de uma acumulação ainda maior do capital. Ainda maior do capital. Então, nesse sentido, eu vejo como um respiradouro. Né? Nós não estamos numa pandemia, não é preciso dar o respiradouro. O Renda Cidadã é um respiradouro da economia que eles mesmos vão asfixiando a economia e, de repente, eles soltam aí uma renda cidadã que dá uma certa... Agora, nós vamos ver as contas no final aí. O César falou que vai ser difícil conseguir os 308 votos, né? Porque aquela lógica, aquela matemática da aprovação do auxílio emergencial, ela não se repete do mesmo jeito. O PT tem a própria agenda, que é o mais cidadania. Mas e aí o renda básica? Se o renda básica for, não sei, o valor não está definido, mas que seja 300, 400 reais.
você não vai poder ser contra também, né? Porque não tem força hoje. O PT, a bancada de esquerda, não tem força para aprovar o mais Bolsa Família, projeto de lei. Não tem. E pode ser que a bancada de apoio ao Bolsonaro tenha que fazer algumas concessões, elevando o valor da renda cidadão, é a margem de manobra. É assim, não, mas eu não vou furar o teto de gastos, fique tranquilo. Aí bota os banqueiros para trabalhar para aprovar. Então solta os mil-réis aí, bota 400. 300 não, bota 400. Chegaram a 600. Então nós estamos vivendo uma situação dramática, porque o pano de fundo de tudo isso é o seguinte: não há uma outra iniciativa programática da esquerda em relação a esses temas. Por exemplo, projeto da privatização da água, perdemos. Saneamento, perdemos. Previdência, a esquerda perdeu. Então, a situação é muito dramática e as esquerdas não têm sequer um meio de comunicação. Eles estão montando um projeto de rádio para apoiar o Bolsonaro, os grandes empresários. A esquerda poderia ter feito. O Fernando Henrique criou a Rádio CBN durante o seu governo. Foi criado durante o seu... Está aí até hoje, faz um estrago danado, a rede de rádio CBN. Por que a esquerda também não criou uma rede de rádio, uma rede de televisão? O programa de reconstrução do Brasil, no que tange a comunicação, é assim: nós vamos apresentar um projeto de lei sobre a regulamentação. Nós vamos anistiar, e o pior, anistiar aqueles comunicadores comunitários que nós punimos. Por que punimos? Para agora anistiar. É esquizofrênico. Muito cuidado. Pedro, peraí, Pedro. Eu quero te perguntar o seguinte. O Beto falou isso tudo, levantou aí as denúncias, etc. A oposição não está preparando um programa? Você não viu aí já o lançamento de um protótipo de programa? Você acha que isso não atende aos interesses da cidadania e tal? Qual é a sua avaliação? Nós já debatemos aqui, inclusive com o próprio Requião, etc. Como é que você... O que você tem a falar? Bom, em primeiro lugar, eu queria fazer uma brincadeirazinha que não é muito meu feitio, mas a diretora do FMI se chamar Cristalina, nada mais opaco do que a Cristalina, porque realmente tudo que fazem é enganar, é ocultar. Por exemplo, vamos ver agora o que está acontecendo. Você falou do Jairo Nicolau, que eu não sei quem é, não conheço, também não li o livro dele, nem referência, mas apenas o que você acabou de falar, de que há uma desindustrialização, né, em marcha e que vai exigir um novo modelo. No outro dia, o Márcio Postman também falou nisso. Olha, se a gente erra o diagnóstico, não tem condição de acertar a proposta. Não está havendo desindustrialização no mundo. Isso é que a gente tem que botar na cabeça. Ela mudou de endereço. Hoje não há industrialização na Europa, nos Estados Unidos. Ela está hoje toda na Ásia. A industrialização mundial está hoje na Ásia, como já esteve na Europa e nos Estados Unidos. O Jairo falou do Brasil, hein? Pois é, mas então, o Brasil está nesse contexto ocidental. Hoje a industrialização ela saiu do Ocidente e foi para o Oriente. Tudo que você possa imaginar, e os exemplos até que o Beto colocou foram perfeitos, porque ele diz a chave de fenda vem da Tailândia, o outro vem da Coreia, o outro vem da China, e vem da Ásia. Se você pensar hoje qualquer coisa industrial, você vai ver que vem do Oriente. Por quê? Essa que é a realidade. Nós não podemos viver sem industrialização.
A industrialização significa a transformação da natureza em algo necessário ao homem. Isso que é a industrialização. Quando você abre mão de fazer isso para o seu país, você vira uma colônia. Isso é que tem que entender isso. Nós viramos colônia na hora em que acabamos com a industrialização no Brasil. E quem foi o grande elemento para desindustrializar o Brasil? Foi o capital financeiro, que tomou conta do Brasil desde lá do Collor e vem aprofundando isso a tal ponto que o próprio Lula disse que os amigos dele, Meirelles, aquele outro... Guido Mantega, e podia colocar aí o Mercadante e todos os outros, né? Os amigos dele, né, não deixaram que ele fizesse um projeto de prioridade para o trabalho, em vez de ser prioridade para as finanças. Ao fazer isso, ele ajudou, em vez de ajudar o pobre, ele ajudou a desindustrialização, que é fatal para o país. Um país não pode abrir mão de ser industrial. Isso é que gera emprego, que gera tecnologia, que gera avanço, que gera educação, inclusive, porque a demanda é a partir da industrialização. Então, agora criou-se esse mito de que a era é pós-industrial. Só mesmo uma dona Cristalina para dizer uma bobagem dessa. Né? É impossível não entender que mudou de endereço. A industrialização simplesmente mudou de endereço. E como eles são muito egocentristas, eles mesmos estão perdendo com isso. Você, se pegar agora essas últimas notícias da eleição americana, você vai escutar uma palavra raríssima em eleição americana: golpe. Quando é que você lembra de ter ouvido a palavra golpe numa eleição americana? E está agora acontecendo. Por quê? Claro, desindustrializou-se, né? Financiarizou-se as relações econômicas, as relações sociais, pior que econômica. As relações sociais se financiarizaram. E isso é que gera, inclusive, muito do que a gente está achando que é mudança da sociedade. Não, isto é mudança da sociedade em função da financiarização da vida. Ainda tenho que escrever sobre isso, porque isso é muito grave, eu preciso estudar mais profundamente, porque esse é um assunto importantíssimo. A financiarização da vida, que obriga à desindustrialização. Então, essa, para mim, é a chave dessa questão hoje. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Pedro. Nós estamos caminhando para o encerramento. Eu vou dar mais 1 minuto e meio para o César não ficar com essa cara aí feia para mim, e a gente encerra aqui o Linha Direta de hoje. César, do site Independência Sul-Americana. Agora é 1 minuto e meio, hein? Não são 2 minutos, não. Queria realmente fazer umas perguntas para o Pinho relacionada a essa última colocação dele aí, da financiarização da vida, né? Porque isso realmente, né, é o novo normal que está se disseminando na sociedade, né, por conta da inexistência da indústria, que leva os mais jovens, por exemplo, a construir a sua vida, a sua expectativa de vida, não numa profissionalização, não no conhecimento, não na prática do trabalho associado ao conhecimento, que eleva a autoestima. Nós estamos construindo uma geração de pessoas que acreditam na ficção das coisas, que é a questão da bolsa, ganhar na bolsa, aprender curso de bolsa, é isso, é aquilo. Quer dizer, você abre a televisão aí, várias dicas de empreendedorismo,
ganhar na bolsa, acumular. Pensamento Se mágico. você tivesse me escutado. Pensamento mágico. Que é o pensamento exatamente. infantil e jovem. Não, era Muito bem, isso. César. Ô, Pedro, É isso aí sem industrialização, nós não temos maturidade nacional então, e nem já está falado. soberania. Pronto. Ô, Beto, 1 minuto para você se despedir dos nossos telespectadores. Olha aqui, eu sugiro esse livro, O Rosto Moderno da Pobreza Global, da Carmen Soriano Puig, que ela desmonta os mitos, os mantras que fazem parecer que todas essas ideias falsas do Banco Mundial são inevitavelmente imprescindíveis. Então, até setores da esquerda saem a adotá-las, sem se questionar, sem se perguntar de onde é que vem, por que vem, o que acontece, quais os efeitos. Ela desmonta os mitos neoliberais. Qual é a editora? É aqui não. Vozes, editora Vozes. E há muito tempo lançado ou recentemente? Já tem uns 6 anos esse livro. Isso. Então, repete o nome da autora e o título para o pessoal procurar. Carmen Soriano Puig, O Rosto Moderno da Pobreza Global. É um livro fantástico para destruir mitos. E eu só me despeço dizendo ao companheiro que perguntou sobre por que não foi feito, né? Porque a Carta aos Brasileiros significa um acordo que você não questiona, por exemplo, o status quo da mídia. A Carta aos Brasileiros significava exatamente isso. Vamos deixar tudo do jeito que está e a gente não vai questionar o que foi privatizado, mesmo que tenha sido ilegal, como a Vale do Rio Doce foi uma privatização ilegal, né? E esse debate está presente, inclusive, no programa de reconstrução do PT. Isso. Né? Então, acho importante. O que o companheiro perguntou isso aí. E sobre o embaixador Samuel, eu entrevistei na sexta-feira, mas ele está escrevendo, ele tem uma agenda pesada, mas vamos convidá-lo para vir. Mas o pessoal pode ver o Samuel no Latitude Brasil. Entra na Telesul ou entra aqui na TV Comunitária do Rio, canal 6, ou no canal 12, em Brasília. Eu queria avisar a todos que sexta-feira, dia 2 de outubro, nós faremos aqui um programa sobre os 67 anos, por acaso é a mesma idade que eu estou chegando, né? Os 67 anos da Petrobras. Então, nós vamos entrevistar o presidente da AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e vamos, juntos com o Beto e o Pedro Pinho, entrevistar o Felipe Coutinho, que é o presidente da AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, para falar sobre a Petrobras e os 67 anos dessa gloriosa estatal brasileira que nós não vamos deixar acabar. Não vamos deixar. Quem vai botar a mão em cima aí para impedir isso, certo? Nós todos. E nós estamos encerrando aí. O que é, Beto? Só um minutinho. É que nós estamos editando, imprimindo um pôster grandão da Carta Testamento de Getúlio Vargas como homenagem aos 90 anos da Revolução de 30, que é exatamente no dia 3 de outubro, no mesmo dia da Petrobras. Então, se os telespectadores tiverem interesse, entrem em contato conosco por essa via, pela TV Comunitária de Brasília, aqui do programa Linha Direta, e nós vamos dizer como ter acesso a esse pôster da Carta Testamento de Getúlio Vargas. Isso, e se quiser, o pessoal pode entrar no canal Linha Direta no YouTube e deixar lá um recado que a gente passa para o Beto e tal, etc. Certo? Estamos encerrando aí, agora já não posso continuar mais. Fiquem todos na linha. Uma boa noite já, são 18h06, a todos os que nos acompanharam e também aos telespectadores do canal 6 no Rio, do canal 12 em Brasília e do canal 5 em Curitiba, TVs comunitárias do Rio, Brasília e Curitiba. Tchau e até um próximo programa. Viva Curitiba! Fique em casa! A